Seja muito bem-vindo ao canal Ágape, o Amor em Foco. E hoje, no nosso terceiro episódio do quadro Livro Aberto, tenho o enorme prazer de receber um casal que passou por um longo período de adaptação, podemos assim dizer, até chegar ao casamento. Ambos são muito jovens e vêm da área da educação. Essa história e mais questões de relacionamento você acompanha a partir de agora no canal Ágape. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o teu comentário no final do vídeo se fizer sentido para você, dá o teu like para fortalecer a relação e não esquece de ativar o sininho para toda vez que sair vídeo novo você ser avisado. Franciele e Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Obrigado. E vai ser uma honra e uma alegria para nós poder partilhar a nossa vida contigo, né, e com vocês também. Franciele e Luciana, primeiro ponto para vocês, o que não pode faltar para um relacionamento dar certo? O que não pode faltar para o relacionamento dar certo? Acho que a questão do diálogo, né? Da amizade. Eu ia falar, um dos pilares é o diálogo, eu ia dizer. Então a gente tá sincronizado. O diálogo, assim, porque a partir do momento que a gente falou muito sobre o conhecimento de si, assim, de se conhecer, né? Então, a partir do momento que a gente tá no relacionamento, a gente também tem que estar aberto ao diálogo, porque vão acontecer várias situações e a pessoa também tem que te conhecer, mas também às vezes tu tem que falar pra ela, né, como tu é, o que tu gosta, o que tu não gosta, né, o que tu pensa, assim, eu quero casar, eu quero ter filhos, né, isso é um dos assuntos, por exemplo, que podem terminar com o namoro, porque se um dos dois não quer ter filhos, é um ponto assim, muito importante. Quando de não se acontece as conversar. pessoas irem falar só no casamento. Isso acontece e daí isso gera problemas depois, né? E vários outros assuntos. Então, o diálogo é super importante, né? É um dos pilares. E a amizade, claro, ela é baseada no diálogo também, né? Tu ser amigo, parceiro da pessoa, assim, isso ajuda muito. Não sei se tu tem... E daí, bom, através do diálogo tu já vai saber, né, quais são os planos da outra pessoa, de repente ter planos em comum, né? Por exemplo, já falou, mas para complementar, né? Sobre a abertura aos filhos, né? Enfim, isso é muito importante, né? Quando no namoro, antes de casar, a gente saber, eu quero ter um filho, quero ter 2 filhos, quero ter quantos filhos Deus não dar. Outra coisa, assim, que eu acho importante de um dos pilares do relacionamento é o perdão, assim. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a expectativa de que a pessoa que tá contigo vai corresponder a todas as tuas expectativas, né? E tu coloca, às vezes, uma coisa e às vezes a pessoa não corresponde, né? E normalmente na maioria das vezes. E às vezes a gente também entra em conflito, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma opinião. Só que o perdão, ele entra aí na jogada. Por quê? Porque a gente também tem que aceitar o outro como ele é. Claro que a partir do relacionamento a gente muda, né? A gente amadurece, a gente passa por esse processo. Mas o perdão, assim, ele é importante para que a gente possa construir também essa relação, né? De saber que eu não tô sempre certo, né? De que não é sempre a minha verdade, né? E de poder também renunciar a algumas coisas, assim, pelo bem do casal, pelo bem do outro, né? E nunca dormir brigados depois de casado, né? Mas no namoro, assim, nunca ir embora, ir pra casa brigado, né? Tentar sempre resolver, assim. Isso de se colocar no lugar do outro, né? Que a gente focou antes no indivíduo, né? De eu saber quem eu sou. Na amizade, no diálogo, a gente sabe quem é o outro. Né? E às vezes o que é óbvio pra ela não é óbvio pra mim. Né, para a família dela, né, no nosso caso era óbvio, né, se falar sobre namoro, né, na minha família não. Né, então logo quando a gente começou a namorar, a gente tinha uma proposta assim para nós, né, de sinceridade sempre. A nossa frase assim no início do nosso namoro, sinceridade sempre. Né, o que não é ser mal educado, o que não é ser grosso, né, sinceridade, né, mas com caridade, né, de um poder ajudar a corrigir o outro com caridade, com paciência. Mas calma, minha mãezinha.
Vai A falar gente tá com uma também. participante aqui. E também uma das coisas assim, que nos ajudou, já no nosso casamento, quando nós casamos, a nossa casa não estava pronta ainda, né? A gente casou e a gente ficou 2 a 3 meses morando com os meus avós. Daí, na casa de vó, né, a gente sempre se sentava para jantar, para conversar, e daí a gente perguntava pro meu avô e pra minha avó, né, poxa, avô, né, qual que é o segredo de vocês, né, para 60 e poucos anos de casado, né, o que tu me diria, né? Daí, tu te lembra a frase que eu vou disse? Como é que era? Tem que ter muita tolerância e paciência. Ele falou, muita paciência. Né, de que no relacionamento um sempre vai ter que ceder. Né, claro, sem corromper os seus princípios, né? Mas a gente sempre vai precisar um ceder, né? Se um não quer, dois não brigam. Né? Então, determinadas coisas, né? Volta e meia, a Fran tem que ceder por causa de alguma coisa minha, ou eu preciso ceder, né, para alguma coisa que a Fran propôs, né? Pelo bem, assim, do casal, né? Da convivência. Perfeito. 2 pontos, então, gente, que eu observei só ouvindo vocês falarem. Primeiro, e a gente até comentou isso na primeira entrevista, no primeiro bate-papo aqui com o Teles e a Tamar, se não me engano no segundo também, mas o óbvio dentro do relacionamento precisa ser dito. Não negligencie o óbvio, porque às vezes o que tá na tua cabeça não tá tão claro pro outro. Enfim, tu não falou, né? Não expôs. Então não negligencie o óbvio. E segundo ponto, a gente fala muito, foi falado aqui e também apontado no primeiro e segundo bate-papo, a importância do diálogo. Chega até a ser clichê, mas o clichê ele não é clichê por acaso. É porque realmente é algo que funciona, algo que deu certo. Então o diálogo sempre é apontado como muitos casais, por muitos ou a maioria dos casais, como um ponto importante, mas de fato a gente vai conhecer outros casais, mas tem poucos casais que realmente fazem isso. Conversam, tiram o fim do dia, alguns minutos para olhar no olho do outro, sem telefone, sem nada, e perguntar pro outro o que ele está sentindo, como foi o dia, qual é a exposição para a semana que vem. Então entenda que é importante, todo mundo fala, mas tem muita gente que não pratica o diálogo em si. Eles entendem a importância, mas na prática eles não vivem, e aí... É que nem no nosso caso, assim, o diálogo, pra mim, por incrível que pareça, sou bem comunicativa, mas pra mim o diálogo sempre foi difícil. Por quê? Porque, assim, algumas coisas do diálogo tu tem que falar o que tu sente, às vezes não é o que o outro concorda. Então durante o namoro, durante, assim, a nossa vivência... E no hoje também a gente pratica muito isso, mas muitas vezes quem puxa a conversa é o Rodrigo, porque eu ainda tenho, assim, às vezes dificuldade. Mas a gente vai trabalhando isso e a gente foi trabalhando isso durante o namoro, isso melhorou muito já, assim, essa questão. Porque realmente é importante, né? Tu não pode ficar de burro com a pessoa e não falar o que aconteceu e daí ficar criando uma mágoa, um sentimento que pode ser resolvido numa conversa, né? Então... Até de nosso exemplo, durante todo o nosso período de namoro, teve uma vez assim que a gente brigou, que a gente fez assim, não de brigar, de discutir, mas de que foi o seguinte, né? Eu tinha um compromisso com hora e eu precisava seguir aquele horário, né? E eu tava esperando a Fran e a Fran não chegou no horário e eu fui. Tava no horário, eu fui, saí. Daí depois a Fran chegou no mesmo lugar, né? Não teve problema nenhum. Só que pra mim, eu tinha uma responsabilidade de chegar naquele horário, né? E daí, depois, eu em vez de falar, Fran, tu me magoou com o horário, eu não falei nada pra Fran. Só que ele me ignorou. Só que eu ignorei, tipo assim, ó. Tudo bem, amor, o que aconteceu contigo? Eu, não, tudo bem. E me fechava. Nem olhou pra minha cara. Eu não queria falar só pra não brigar. Porque pra mim era óbvio, o que tu precisava me pedir desculpa? Chegou atrasado. Só que pro Rodrigo, assim, essa questão do atrasado, ele é muito pontual. E eu sou a atrasilda. Então, tipo, pra mim não fazia diferença atrasar 5 minutos, mas pra ele era super importante, na verdade. Então, por quê? Porque pra ele era assim, e eu já não era. Então, isso foi no primeiro ano de namoro, né? Depois a gente não teve mais isso, porque a gente foi se conhecendo e sabendo, né? Já entendeu que, conhecendo o outro, né? Pra mim era importante, né, a pontualidade, né, o horário, já pra Fran não era, né? A gente começou a adaptar. E hoje com a Marina, hoje a gente tá sempre atrasado. Sempre chega atrasado agora. Ai, coisa séria, né, filho? Bacana. Vocês abordaram a questão de que não tiveram, que bom que não tiveram, né, nenhuma discussão, nenhuma briga séria ao longo do relacionamento, mas ao longo desse tempo que vocês estão juntos, quando vocês discordam ou discutem sobre algo, como que vocês procuram resolver? Conversando, né? Sempre conversando, assim.
pra tentar chegar num acordo, né? E de compreender, né? Poxa, Fran, por que tu acha isso, Fran? Né? Ela tem os argumentos dela, né? Eu vou tentar defender os meus, né? Se eu, né, eu tenho diferença. Mas daí aquela coisa, não tem que ceder. A gente vê um bem comum, né? Ou qual que é o acordo, vamos lá. E daí a gente precisa ceder um pelo outro. Tem que disputa de quem vale no nosso argumento é de quem cede mais, né? O resto, né? E não é aquela coisa também de que quem cede fica, né, eu fiz, é minha vez, fica chateado por isso, né? Não tem que ser assim. E não pode contar. Da outra vez eu que fiz isso pra ti, não, sabe? Não é, né, uma negociação, é um consenso que a gente entra, conversa e entra num consenso, né? Né, Marinha? Um momento difícil do relacionamento de vocês e qual foi a lição que vocês conseguiram tirar com este momento? Nossa, eu vou deixar pra ti essa. Que foi? Mas eu acho que assim, na questão de momento mais difícil, na questão de briga, foi essa, né, que a gente partilhou antes. Mas eu acho que posso encaixar assim, uma parte muito importante que a Fran teve na vida dela, que eu estava como amigo antes de nós namorar, mas que me toca um pouco e, poxa, eu poderia ser diferente, foi uma parte. Quando o pai da Fran faleceu, nós já éramos amigos, né, mas foi aquele período que a gente estava afastado, né, onde foi um momento delicado, né, para a vida da Fran e eu não estava presente. Então isso hoje eu me cobro, poxa, eu como amigo dela, né, naquele momento eu não estava junto com ela, isso antes de nós começar a namorar e casamento, e casados. E hoje, depois de casado, período difícil, eu vou falar 2 momentos, tá? Um deles primeiro, que logo quando casa é muita novidade, né? Muita novidade. E quem casa quer casa. E a nossa casa não estava pronta. Atrasou, né? Normal, né? Acontece de atrasar a obra. E nesses 2, 3 meses aí que a gente morou com com os meus avós, foi um momento muito bom que a gente aprendeu com os nossos avós, né, na vida cotidiana com eles, mas foi um momento um pouco delicado, né, a gente não estava na nossa casa, né, não sei se quer partilhar alguma coisa desse tempo. Dificuldade também na questão assim, financeira também, né, o casamento a gente sempre fala, para casar não precisa ter dinheiro, mas... né, qualquer coisa, não, vou fazer um casamento, mas eu quero convidar alguns amigos, né, e vai dinheiro, né, eu vou construir uma casa, vai dinheiro, né, então ao mesmo tempo a gente sabe que o dinheiro não era a base, né, não era o princípio para nós casar, mas é necessário, né, então também foi, mas graças a Deus a gente passou também, a gente não teve, a gente precisa, hoje com a Marina, tá querendo conversar, hoje com a Marina e agora com a Joana para vir também nessa questão financeira, poderia ser um baita problema para nós. Mas a gente encara com outros olhos, a gente não. Deus está conosco, Ele nos guia, Ele providencia o que é necessário para nós também. Então nessa que muitos casais às vezes é muito difícil, a questão financeira pode ser uma coisa de brigas, né? Ou de término, de namoro, né? Por vaidade, ou enfim. Perfeito. Próximo ponto. Fran, um ponto que você admira no Rodrigo, e Rodrigo, um ponto ou mais, se vocês quiserem falar, obviamente, que você admira na Fran. Comece quem se sentir mais à vontade. Mamãe começa isso. Tá, o que eu admiro no Rodrigo é essa disposição de ajudar os outros, assim, ele é muito preocupado com o bem-estar dos outros e ele sempre busca, assim, ser amigo, sabe? Realmente ver se tu tá bem, né? Isso é com todos, assim, que estão ao redor dele. Se ele vê que a pessoa precisa de ajuda, ele vai e ajuda, sabe? Ele é muito generoso, assim, nesse sentido. E comigo também, uma coisa que eu admiro muito nele, que eu tenho dificuldade, é muito essa questão de falar com caridade com as pessoas, sabe? Aquele jeitinho de falar com as pessoas. Ele tem muito, assim, ele não chega pra mim e fala, olha, tu tá fazendo isso. Não, ele chega, sabe, naquele carinho, assim, falando, mas ele consegue fazer isso, sabe? Que a gente fala que é a correção fraterna, sabe? Que é no fraterno, ele me corrigir por algumas coisas, assim. E isso eu admiro muito, porque eu não consigo fazer. E eu acho que isso, dentre muitas outras coisas, né? Eu não caberia nesse vídeo. Eu casei com ele, né, gente? Não é porque
Não é só por isso, não. Mas são 2 pontos, assim, que eu admiro muito, que é a honestidade também. Ele é muito humilde também, isso me admira muito, assim. Ele é uma pessoa simples, mas que toca os corações. Não, eu acho que assim, esses são alguns pontos que a gente tem em comum até, né? Na Fran também, nessa questão na simplicidade, né? Na vida ordinária, né? Ela tem uma vida extraordinária, né? Nas pequenas coisas que a Fran faz, ela coloca o amor e carinho dela. Isso na vida profissional, né, dela, com as crianças eu vejo muito, mas na vida em casa, que nem, por exemplo, de eu voltar do trabalho, né, quando eu voltava do trabalho, já para ter um bilhete lá, né, que bom que você voltou, estávamos com saudade, eu e a Marina estávamos te esperando, né, e isso foi sendo construído também. A Fran sempre teve isso com ela, mas que nem na questão de fazer almoço, janta culinária, esse não era o forte da Fran, tá, bem sincero. Ele que ele me conquistou a posição, brincadeira, mas ele que é o cozinheiro. Mas a forma de amar da Fran também ela, como eu posso dizer, ela não tinha esse hábito de cozinhar, mas por ela me amar tanto e amar a nossa família, ela começou a gostar de cozinhar e de fazer, né? De fazer coisas para agradar, né? Chegar em casa, ter um bolo, ter uma coisa diferente, né? Vamos, né? Então, a forma de amar da Fran é mais, ela é mais afetiva. De abraçar, de beijar. A linguagem do amor, gente, da Fran deve ser toque físico, palavras de afirmação, alguma coisa assim. Tempo de qualidade. E já pra mim não é tanto. A minha forma de amar é mais de serviços. Né? E já ela, por exemplo, então eu vou gostar de receber um ato de serviço. Já ela gosta mais de receber, né, carinho, né? Carinho, né? De palavras assim. Mas ela deixa de dar só carinho para ela me dar atos de serviço, porque é a forma que eu... Né, isso é importante, então isso eu acho muito bonito de ver nela, né, de ela se moldar, né, para me amar. Né, então isso também é uma das coisas principais assim, que eu vejo na Fran. Já que nós estamos no momento sentimental, antes de entrar para a pergunta, que é uma pergunta um pouco mais estranha, você não entendeu por quê, para vocês, o que é amor? Apesar de ser uma palavra difícil de entender, não é uma palavra não, né, mas o amor em si é um estado, né, mas como definiria para Rodrigo o amor para vocês, o que é? Quer que eu comece? O amor, assim, hoje em dia ele é meio distorcido, né, assim, a compreensão do que é o amor, porque acaba se tornando uma coisa meio superficial, né. Eu vejo assim que a sociedade, né, enfim, às vezes a gente se confunde também, coloca tanta expectativa de que a gente precisa ser amado e correspondido, né, só que eu vejo que o amor ele é uma decisão, ele não é só, ele não é um sentimento, né, ele é uma decisão, porque eu preciso estar disposta a decidir amar o Rodrigo todos os dias, mesmo com as limitações, com os defeitos, com as qualidades, com tudo que ele é. E eu preciso decidir isso todos os dias. Porque tem dias que não são 1000 flores, tem dias que são difíceis. Né? E essa decisão, então amar é decisão. Acho também que amar, ele é sofrer também. Né? O sofrer pelo outro, é saber que... um amigo meu me disse assim que amar é sofrer também, a gente tem que estar disposto a isso. Porque a gente tem o exemplo de Jesus, né, que morreu na cruz por nós, por amor, sofreu, mas a gente agora como pais, né, eu tenho um amor incondicional pela minha filha. Esse meu amigo falou, tu tem um amor incondicional por ela, mas um dia ela vai te magoar, mas tu vai continuar amando ela. Então muitas vezes é sofrer também, porque a gente sempre, infelizmente, magoa quem a gente ama, mas a gente precisa continuar amando, porque é uma decisão, né? Então eu acho que mais ou menos... Até um exemplo assim, né, do que o amor hoje nas nossas vidas, né, por exemplo, a Marina, nesses frios ela tá no quarto dela, ela dorme no quarto dela e de noite ela chora e nós estamos no quentinho, debaixo das cobertas. Da comodidade. Esse é o ato de não precisar se levantar, sair do quarto, passar frio, ir até ela, pegar ela, entender o que ela quer, se ela quer um colo, se ela quer comer, se ela quer o que ela precisa, né?
É difícil tu sair no frio, isso nos causa, né? Te causa um desconforto, mas, né, esse é um exemplo de ato de amor. É muito importante a gente falar para ela, Marina, nós te amamos, né? É uma palavra que também é importante, às vezes, na minha casa, os meus pais, a gente não tinha o hábito, os meus pais não tinham o hábito de partilhar esse eu te amo, filho, não tinham. Né? Mas eles me amavam através do trabalho deles. Ato de né? serviço. Eu sei que o meu pai e minha mãe não precisavam falar, Rodrigo, eu te amo. Mas eles falavam, Rodrigo, te cuida. Me liga. Isso eu sei que era né, eu te amo, cuidado, né? Sim, Só que perfeito. isso também faz parte do amor, né? Então, gente, o amor é doação, é sacrifício, é entrega, tudo isso que eles Isso. acabaram de citar. decisão. O amor é um ato de gestão diária, né? Então isso É isso aí. O último ponto, bem, porque agora você entendeu o porquê da pergunta ser estranha. Qual a mania mais estranha de um e de outro? E aí eu quero que a Luciane, ela tá lembrando da Luciane do primeiro episódio, que a Fran fale uma mania estranha do Rodrigo, se tiver, tem pessoas que pode ser que não tenham, né? Estranho. E o Rodrigo fala da Fran, vou dar um exemplo meu, tá? Tem uma mania muito estranha que ao sair de casa eu sou obrigado a dar no mínimo 3 voltas na chave. Senão, teve uma vez que eu tava no carro e eu voltei porque aquilo ficou me matando e tinha dado só Olha uma. aí, gente. Então eu tive que dar 3. Esse é o exemplo de mania estranha. Tem gente que não tem pessoas que não têm mania estranha, né? Mas se vocês souberem de bate-pronto alguma, quiserem Tô compartilhar. tentando pensar uma tua. Eu não sei se é mania estranha, porque eu acho que é normal, mas, cara, a Franciele, ela é muito Eu posso falar desastrada, né? Pode falar. É muito desastrada. Em casa, que nem a nossa mesa e as cadeiras tem um lugar fixo, né? Sim. Né? Ficando tudo certinho. Se a cadeira tá um pouquinho fora do lugar, eu sei que ela vai bater os pés. Ela bate o calcanhar, eu sei. Se tem um copo na ponta, eu sei que ela vai derrubar. Né? Então, assim... E agora grávida mesmo. Meu Deus. É pior ainda. O Rodrigo, se ele tem uma mania estranha. Mania estranha da Franciele, deixar a toalha molhada em cima da cama. Ou em qualquer lugar pela casa. Isso. Tá, mas pra mim é muito estranho, pra mim não. Deixa eu pensar. O Rodrigo, não sei se ele tem mania estranha. Olha aí, Que tem o coisa papai boa, tem? hein? Tem nada de estranho. Eu acho que ele não tem mania estranha. Mas eu também sou maníaco assim da fechadura também, tá? É. Ah, ele é bem da Cara, antes de segurança, dormir, assim, né, que nem... O Rodrigo ele não tem mania estranha, gente. Ele é estranho à frente. É Ah, total. Não, ele é meio neurótico com segurança, assim. Não, que nem na nossa casa, a gente se mudou pra casa, a gente não tinha o pátio fechado, né? Primeira coisa, Fran, vamos juntar dinheiro, vamos fechar o pátio. Grade, alarme. Quando foi pra planejar a casa, levei as janelas tem que ter grade. Pra mim, assim, entre eu ter a segurança e ser bonito, né? Ah, poxa, é feio ter uma casa com grade. Cara, mas eu tô dentro de casa, eu tô seguro com a grade. Pode vir alguém me assaltar? Pode, mas não vai pular a janela, Sim. sabe? Mas sofreu um pouquinho mais, não pelo menos. Não, daí em casa também. Ele é bem preocupado com isso. Quando a gente conseguiu, a gente botou alarme em casa. Antes de sair de casa, se é pra ir na padaria, eu vou ligar o alarme da casa. Se é, né, nesse sentido de segurança, se é estranho, né, eu tenho a segurança em primeiro lugar, assim, na casa. Ainda mais agora com esse baby aí. Sim. Perfeito. O terceiro momento ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, eu vou fazer perguntas e eles vão ter que me dizer sim ou não. Tá? Eu vou falar a pergunta e de bate-pronto eles vão ter que virar a placa junto de sim ou não. E pra começar então, peguem as suas placas de sim ou não. Pega teu pouquinho, Marina. Tu vai me ajudar agora. Vamos lá. O Rodrigo acorda estressado? Opa, eu botei 2. O que tu botou? Não, tu acorda de boa. A Fran é desastrada? Essa aí tu falou ao longo da Ah, isso aí não tem dúvida. O Rodrigo é pontual? Olha. Eu, na verdade, eu acho que eu era. Tu Ele botou o quê? tenta Sim hoje ou em não? dia. Não, mas Ele olha, tenta. com a Pega Franciele, a plaquinha que ele gente... tenta. Ou ela É. Com a Franciele é delicado. Agora com a Nenê... organizada? Eu tento. Não. O Rodrigo é atencioso? Não, vou botar que sim. Vou botar que sim, fiquei na Tu dúvida. não pode me Que ver, tu não pode botou? me mesclar aqui. Não, não. O Rodrigo é eu daquele. não vi. Tá, eu sou então. Eu fiquei pensando. A Fran é carinhosa?
Se ele já tinha respondido também, né? Vocês responderam muitas dessas perguntas ao longo do vídeo. Porque a gente fala pouco, né? Preciso perceber. Esse segundo momento, eu vou falei outras perguntas, mas agora vocês vão ter que responder se vocês acham que é eu ou ele. Por exemplo, a primeira pergunta é quem é mais sentimental? Ela. Sem dúvida. Quem é mais teimoso? O que tu botou lá? Ó, tá bem. Vai, não vale, achei que tu ia botar tudo. Quem é mais disciplinado? Não, eu não tenho opção, nenhum dos dois. Eu vou botar eu. Com certeza. Não que eu sou, mas entre nós dois, É. eu sou muito. Entre nós pergunta dois. entre os dois, a gente tá? Tá. É. Quem é mais brincalhão? Ah, Quem é mais Odeio. comunicativo? eu? Eu. Não sei o que tu botou, vamos ver. Quem manifestou interesse primeiro? O cara tem que dar o pontapé inicial, né? Então, ele tem que ter atitude, né? Pelo menos é isso que nos ensinam, né? Então, quem disse primeiro eu te amo? Ah, tu já viu. Ah, provavelmente eu, mas eu não lembro. Eu tava Sinceramente. lembrando também, se tinha lembrado dessa primeira eu te Tava amo. Mas, tentando lembrar. Mas provavelmente eu, que eu falo mais. Quando vocês brigam, quem pede perdão primeiro? Quero ver. Deixa eu pensar muito bem. Quem pede perdão primeiro? Deixa eu ver. Ah, que bom, os dois estão se perdoando. É que a gente perdoa muito. Todo dia tem uma Vocês coisa. falaram, né, do perdão aqui, então é importante. E essa última parte do terceiro momento é um complete a frase. Eu irei falar a frase e vocês têm que falar a primeira palavra que vier na cabeça de vocês. Tá. Pode falar, fiquem bem tranquilos, dependendo do que não fale, tá? Brincadeira. Essa frase vocês usaram ao longo do vídeo, se não me falha a minha memória. Quem casa quer. Casa. Quem casa é. Feliz. Feliz. Ah, Tá me copiando. estar em um relacionamento é o mesmo que. Ai, tem que falar rápido, né? Já pensei demais. Já Pergunta pensou, de né? novo, daí a De novo. gente responde. Estar em um relacionamento é o mesmo que. Viver para o outro. Eu ia dizer Sem logo. abrir mão de algumas coisas. Eu abrir mão de muita coisa. Não sei. Casamento nos faz. Eu vou à família. Nos faz santificar. Acho que ser melhores, né? Pra ser melhores. Relacionamento é algo. Essencial. Concordo. Eu já diria algo. Fiquei pensando. É aquele é o que pensa, mas. Eu já diria, realmente é algo complicado, gente. Eu não tô dizendo que isso não é relacionamento, verdade. pelo contrário, mas é algo bem delicado, né? Vocês estão há quanto tempo juntos? Ao total. Mulheres são melhores em datas, Deixa eu né? pensar. Então, 7 anos, né? 7 anos. 7 Pouco, anos, então. né? Na verdade, vocês são o primeiro casal que eu tô fazendo essa dinâmica, podemos assim dizer, tá? Então a gente vai ver como vai funcionar a partir de agora. Ao invés da Vamos lá, Franciele vamos lá. dizer para nossos telespectadores, digamos assim, quem é a Franciele e o Rodrigo se apresentar para dizer quem é o Rodrigo, eu quero que, Franciele, tu me diga quem é o Rodrigo e Rodrigo, quero que tu me diga quem é a Franciele. Poucas ou muitas palavras, como vocês Tá. quiserem. E depois vocês vão ter, assim, que nem no debate, sabe? O direito à tréplica e a réplica, pra se defender. Vai que ela fala algo, né? Fale algo que tu não... eu vou ter que me defender, com certeza. Então, quem Certo. dos dois quiser começar... Pode chama ele. começar. Deixa eu expor primeiro. Começar. Tá, vamos lá então. A Franciele, ela é a terceira filha, né? É a filha mais nova, a terceira filha dos pais dela. A primeira irmã é falecida, né? E daí tem a Jéssica, que é do meio, e a Fran é a terceira. Se criou, né, com seus pais em Sapiranga, nasceu em Sapiranga, se criou em Sapiranga. Estudou sempre em Sapiranga também, fez magistério, participou desde cedo da igreja, de grupo de jovens, né, participou na igreja católica.
Não sei se mais alguma coisa assim de infância, acredito que é isso. Vamos lá. Vamos lá. Ah, Quero ver tá. mais. Pontos positivos, né? Ela é muito desastrada com as coisas. Se tem uma cadeira assim que nem, ó, já bateu aqui antes de começar a gravação, já bateu aqui nas coisas. Eu tô bem controlada. Não derrubou nada ainda, certo? Mas ela é muito querida, é fácil de ter amigos, né? Uma pessoa que faz amizade fácil. Sou muito amigável, bom. É bem atenciosa com a mãe dela, né? Com os pais, com a família. Acho que no mais é isso, assim, no primeiro momento. Tá bom. Quem Agora, é o Rodrigo? o Rodrigo, ele é também o caçula da família, é o terceiro filho, né? Tem os manos, né? O Roger e o Roberto. Filho de prof, né? Eu falo isso porque eu sou prof. E também é um jovem, assim, que iniciou cedo em grupos de jovens na Igreja Católica, né? Ele é um jovem muito amigo, assim, conversador, né? Mesmo que ele não conhece tu, ele vai chegar e vai conversar contigo, vai puxar assunto. Deve ser sanguíneo, então. Ele é super amigável e muito comunicativo, gosta muito de conversar com as pessoas, de dar atenção, assim, ele é muito caridoso, eu vejo. Pai da Marina e da Joana. Ponto importantíssimo. E é um paizão. E acho que é isso, assim, uma pessoa muito determinada. E sempre busca o bem das outras pessoas, assim, também. Perfeito, eles saíram muito bem então para o primeiro casal. Os próximos já vão estar mais preparados, porque se eles assistirem essa entrevista, eles não Uma vão ser colinha. surpresos. Eu tava preparado pra dizer que era eu, né? Já deu Já tava mole. pronto, né? Gente, para que fique bem claro, pra quem tá assistindo esses vídeos não, essa entrevista, né? Esse vídeo é ótimo. Esse bate-papo, as perguntas que o casal que vem até aqui recebe, nada das perguntas eles sabem. Nenhuma pergunta é combinada ou falada. Claro que eu explico antes de como que é a dinâmica e tudo mais, mas é tudo no momento, no calor do momento. Pra literalmente sair natural do que eles vivem no dia a dia. Bom, para dar início então, apresentados, quem é Rodrigo, quem é Franciele, né? Lê com ele no final. Como foi que vocês se conheceram? Vocês acabaram de falar, uma das perguntas que eu sempre faço é quanto tempo estão juntos, mas vocês falaram que 7 anos, né? É. Mas, então, como foi que vocês se conheceram? Ai, eu vou deixar pra ti porque eu sou mais enrolada, assim, eu conto toda a história. Tá. A gente sempre participou então dos grupos, né, da igreja, grupo de jovem. E através de um desses retiros, né, do Onda, né, que a gente se conheceu. Né? Então foi aquele amor à primeira vista, dá pra se dizer. Né? Eu notei que aquela menina tinha alguma coisa de diferente, né? Que os olhos brilharam, o coração bateu mais forte, né, naquele momento. Então a partir dali a gente começou a conversar. Na época era MSN, né? A gente conversava, né? Nós tínhamos alguns amigos em comum, né? E daí naquela época nós tínhamos 16 15 para 16. 15 para 16 anos, nós dois, Não, né? não, já 16 a gente tinha. 16 para 17. Nós estudávamos na mesma escola, só que eu fazia, né, o segundo grau, né, e a Fran fazia magistério. Né, então não eram as mesmas turmas, enfim. Né, mas era na mesma escola e tinha alguns amigos em comum. Daí com esses amigos em comum começou, né? Poxa, tu conhece a Franciele, o que tu pode me dizer dela? E ali a gente foi amadurecendo com os nossos amigos, mas a nossa amizade também. Ficando amigo, assim, conversando bastante. Tá? Mas naquela época, então, com 16 anos, a gente tentou começar um namoro, né? Mas não deu certo. Né? Mesmo tendo 16 anos, às vezes nessa fase a gente acredita, né, que nós já somos maduros, que a gente tem cabeça, que o coração bateu mais forte, os nossos olhos brilharam, então vai dar tudo certo, vamos começar a namorar. Né? Mas acho que um ponto assim, interessante da história é que eu sempre conversei muito com a minha mãe sobre quem eu gostava e tal. A gente sempre teve uma abertura de conversa. E na época eu conversei que eu tava gostando do Rodrigo e que a gente tava pensando em namorar. Eu falei pra minha mãe. E ela conversou com o meu pai e tal, e ela me orientou dizendo que achava que eu era muito nova, que eu tava fazendo magistério, então ocupava muito do meu tempo, né, que talvez não era hora de namorar. E através dos conselhos dela, assim, da minha família,
eu acabei também conversando com o Rodrigo e a gente decidiu não namorar. Mas naquela época, pra ti soou assim, né? Como, meus pais não querem. E já pra mim, com os meus pais era diferente, a gente não tinha esse contato, né? Meus pais não me perguntavam se eu tava namorando, como é que eu tava, enfim. Tu não falava de quem tu gostava? Na minha vivência, na minha família não tinha, né? Já no da Fran tinha. Então, quando ela falou um não, meus pais não querem, pra mim naquele momento foi tipo, poxa, ela não gosta de mim então. Me rejeitou? Me rejeitou. Já é um time de campo e vou pra outro. Sabe? Naquele momento foi isso. Então, não deu certo com 16 anos, a gente se afastou um pouco naquele ano, quando, né, disse não, a gente começou a se afastar um pouquinho, né? E depois de um ano, mais ou menos, que a gente voltou assim a se falar, assim, aos poucos a gente foi se encontrando, se vê mais, se vendo em alguns lugares, e poxa, a gente não deu certo no namoro, mas então vamos pela amizade, né? Vamos ser amigos. Mas ao mesmo tempo a gente sempre, pela nossa fé, a gente sempre colocou em oração, né? Sempre rezava, né? Eu rezava, né, por encontrar uma menina, né, que seria minha namorada. Mesma coisa. Né? Não tinha um nome, assim, não era pra pessoa, mas... Não era, né? Vou rezar, alguém. a Franciele tem que ser minha namorada. Não. Senhor, que seja à vontade, mas se for a Franciele, eu vou agradecer. Olha, eu não tô pedindo nada, mas aquele fulano, o Rodrigo, assim... Mas pra nós isso sempre ajudou, sabe? Era o que nos confortava. Porque com 16 anos, por exemplo, pra nós foi um primeiro início de namoro. Né? Até os 16 anos eu nunca tinha, né, ficado com uma outra menina de relação assim, de eu quero namorar contigo, né? Nós não tivemos. Então, foi a nossa primeira experiência, sim. Então naquele primeiro contato e um não foi pesado, sabe? Tipo, a gente, né, como a gente falou antes, a gente se separou um pouco. Mas depois de um tempo a gente voltou a se falar, né? E nesse reencontro que daí a gente começou, vamos fortalecer a nossa amizade, se for para ser um namoro, então, né, vai ser mais tarde. Né? Mas eu tentava, né? A gente começou a sair mais uma vez com amigos em comuns, né? Normal, né? De ir no boliche, jogar boliche, em algum lugar, comer um lanche, comer uma batata frita, uma pizza. Né, de ter alguns momentos assim, mas não como casal ainda, né, não como namorados, mas como amigos, né, que nesse momento ali eu já estava rezando pela Franciele. Já tinha nome na oração. Né, pra que fosse. Aí a gente levou 3 anos até namorar mesmo, né, então a gente foi começar a namorar com 19 anos, assim, que a gente voltou a se falar, sair, ficar amigo. Então eu vi a intenção do Rodrigo, assim, que ele tinha uma intenção a mais, além da amizade, né? Até que então a gente, depois de um retiro, assim, da igreja e pensando, amadurecendo, a gente conversou e começou a namorar, assim. E isso a gente já tinha 19 anos, então levou esse tempo também até o namoro, né? E de repente, se aos 16 anos nós tivéssemos assumido o namoro, daqui a pouco lá talvez não ia ter sido bons frutos naquele momento, né? Então às vezes a gente acha, poxa, eu tenho 16, eu já sou maduro. Né? Nós com 16 não éramos maduros ainda para assumir um relacionamento. Né? Então com 19 anos nós cada um já trabalhava, né? Tinha o seu sustento, já tinha carteira para sair de carro, que isso ajudava também. Né? Mas enfim, com 19... Aproveitamos muitos amigos, assim, até namorar também. Durante o namoro também, né? Mas com 19 anos que a gente não. Agora é a hora mesmo, né? Os meus pais souberam um pouco depois, a mãe da Fran já sabia, né, que a gente estava se gostando, né, que a gente estava para o início de um namoro. Um ponto bem interessante que vocês comentaram agora, também conversei com o Rodrigo antes do nosso bate-papo, a Fran, que hoje em dia a gente pouquíssimo encontra nos relacionamentos, é essa amizade que vocês tiveram antes de iniciar o namoro. Vocês comentaram, foram 3 anos de amizade, pelo que eu entendi. E depois, acho que vocês não falaram ainda, mas vocês namoraram durante 5 anos, né? Isso. Foram de 4, 5 anos, anos e 7 meio, anos, tem mais um tempo de casamento. Mas enfim, como que você... A pergunta é, né, agora, por que eu introduzi isso? Porque eu acho bem interessante essa questão de vocês, porque hoje em dia não se encontra quase isso. Eu tenho o próprio exemplo meu, né, a gente não foi amigo antes de namorar. A gente se conheceu ali 3, 4 meses, eu acho, e iniciou um relacionamento. Então, pra vocês, como vocês veem que essa amizade de 3 anos e 5 anos de namoro ajudou vocês a chegar ao casamento? E qual a importância dessa amizade na ótica de vocês antes mesmo de chegar a namorar? Essa questão da amizade antes do namoro, assim, eu acho que foi, pra mim, foi importante na minha decisão.
Então, quando a gente voltou assim a se falar e ficar amigos e conviver mais, eu já sabia, chegou um tempo que a gente já sabia assim, não é só amizade. E aí, quando o Rodrigo chegou, né, e a gente conversou pra namorar, um pouco antes disso até, né, a gente trabalhou em um retiro juntos. E naquele retiro, em oração, pensando, né, eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, é o Rodrigo. E aí, naquela semana, ele foi lá em casa e daí, na outra semana, a gente começou a namorar. Teve pedido de namoro? Né? Oi? Teve pedido de Pedi namoro pra minha dos pais? Tive que mãe. pedir pra... O meu pai é falecido, né? Então, na época, ele já era falecido. Daí ele pediu pra minha mãe, Eu vai queria ser muito tudo ter pedido a direitinho. de namoro, mas sabe quando tu vê que não tem necessidade, né? Vou passar por esse momento por quê, né? Eu acho Foi muito tão bacana. Mas hoje em dia, bonitinho. não existe Ele mais, levou né? um presente Não existe pra mais pedido de mim, namoro. pediu pra minha mãe. Vamos, pai. Na verdade, assim, eu não me lembro bem, mas foi na quarta-feira eu tinha ido lá na casa, né, com a mãe da Fran e com a Fran. Daí eu tinha a gente conversado conversou. com a Fran, tipo, Fran, vamos começar a namorar? Vamos. Mas No daí outro dia tu no foi. outro dia, né, na quinta-feira, que daí sim, daí eu fui na casa dela, daí levei, né, um ursinho, Presente. né, eu me lembro, um ursinho, uma flor, né, Chocolate também. pra Fran, né, mas pedi pra mãe dela, né, assim, a Foi bem autorização, engraçado. né, autorização, Foi né, bem benção. engraçado. Para esse período antes de amizade, É. que é a Sim. pergunta ali da questão. Me serviu ajudou pra na te ter a decisão. certeza de que era Isso, o eu tinha, Rodrigo e que daí queria chegou namorar. na hora, sabe? Tipo, eu sabia que era ele. Depois de um certo tempo, sabe? E até assim, nesse período de amizade, também uma coisa que é muito importante assim, pra nós é de nós se auto-reconhecer, né? Quem é o Rodrigo? Né? Quem sou eu? Às vezes com 16 anos a gente tá numa fase de eu não sei ainda quem eu sou. O que eu quero, né? Eu não sei quem eu sou, o que eu quero, o que eu quero trabalhar, pra onde eu vou ir. Né? É uma fase de muita indecisão, né? Do adolescência. Né? Então, nesses 3 anos ali a nossa amizade, mas foi mais o último ano que foi uma amizade mais forte, assim, de mais contato. Né? Mas nesse período de amizade serviu para nós se reconhecer, né, quem o Rodrigo é, quem a Franciele é, e para nós conhecer um pouco um do outro. Eu já tinha uma base, entendeu? Eu sei como a Franciele é um pouco, através do namoro a gente conhece mais ainda a pessoa. Sim. Né, mas não foi assim, né, o que talvez seria com 16 anos lá, se nós começássemos logo a namorar, né, seria, né, A gente se conhecia bem pouquinho. de repente ia se decepcionar com alguma coisa que não gosta, né, que às vezes, pra nós a gente não teve esse problema, às vezes tem casais que, poxa, eu só vou namorar uma gremista, eu só vou namorar um colorado, né, depende. Sim. Então, através da amizade, tu já vai filtrando essas coisas, não, né, eu conheço se tem alguma religião ou não, de qual clube que torce, o que gosta, o que não gosta. Através da amizade tu já consegue filtrar um pouco disso, né, pra depois, não, eu decido é a Franciele, né, através do namoro, que eu não quero mudar isso na Franciele, eu namorando com ela, eu aceito essa, né, eu aceito ela, né, eu conheço ela e aceito como ela é, né. Tocou um ponto bem importante, até que vem de encontro à próxima pergunta, que vocês buscaram se autoconhecer antes mesmo de entrar no relacionamento. Isso é muito importante. E obviamente não, porque depois a gente entra, que a gente tem que parar de se conhecer, né? Eu vi um vídeo semana passada do Dr. Jorge, que ele trabalha no Instagram voltado ao amadurecimento, desenvolvimento pessoal, e ele comentou sobre a questão Ele falou sobre 2 vetores que existem na vida. O vetor do amor, que inclusive tá uma plaquinha aqui atrás de vocês, ali, o vetor do amor para fora, e o vetor do conhecimento. Para ele existem esses 2 vetores, que é para dentro, é externo, ou seja, interno, desculpa, tu se conhece para então depois buscar uma outra. Né? Indo para a pergunta, que eu saí um pouco do rumo agora, mas como foi para vocês esse processo de autoconhecimento antes do namoro? O que o Rodrigo buscou entender nele, Rodrigo, antes de começar a namorar com a Franciele? E Franciele, o que tu buscou antes? Olha, eu vou começar a namorar, então talvez eu vou me conhecer um pouco melhor nessa parte, para então poder iniciar um relacionamento. Como foi esse processo de autoconhecimento de vocês, antes de ir pro namoro? Quer falar primeiro? O que eu falo? Pode falar. Não, eu acho que essa parte, assim, do autoconhecimento, mais pra amadurecer, porque naquela época, com 16 anos, não era a hora, né? Hora de estudar, de fazer amigos e tal. E de se conhecer também nesse sentido de que o que eu quero pra minha vida, o que eu quero pra um relacionamento. Então, isso, assim, eu pensei nesse período bastante nisso. Então, quando eu decidi namorar com o Rodrigo, eu decidi namorar com ele sabendo que ele seria o meu futuro esposo. Mas por quê? Porque eu fui tendo algumas concepções, assim, do que eu esperava para um namoro. Então, a minha visão de namoro era para um possível casamento, né? Então,
isso foi sendo formado em mim através da minha vivência no grupo de jovens, o meu contato com os amigos, as referências de casais que eu tinha, né? Então, isso voltado ao relacionamento. E a questão do próprio autoconhecimento era também os meus objetivos, né? O que eu esperava, os meus valores, né? Eu quero casar, eu quero ser professora, né? Eu quero ter filhos. Então, a partir do momento que eu namorar, eu quero namorar pra casar, não quero só namorar por namorar. Conhecer tudo isso em ti, pra depois, quando tu iniciar o relacionamento, poder deixar claro isso pro teu parceiro, Exatamente, né? E saiba exatamente quais são os teus valores. Com certeza. Porque muita gente que inicia um relacionamento, aí a gente fala, mas tem que falar dos valores. Tem até um vídeo que eu, inclusive, me larguei semana retrasada aqui, que é um modo CEO que eu falei para um relacionamento dar certo, que é consciência de valores, objetivos em conjunto e expectativas alinhadas, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa não sabe os valores dela. E como que ela vai entrar na relação e vai falar para outra pessoa? Ela não tem a noção disso. Sim, Isso é e isso importante atrapalha o conhecer, próprio relacionamento, né? Como tu vai lidar com a pessoa, como vai lidar com algumas situações que vão surgindo, né? Início de amadurecimento, né, individual e de se autoconhecer. Volte e mente fala de religião, né, ou de igreja, porque é o que nos ajudou, né, o que nos supriu. Né, que nem nós somos humanos, né, a gente veio de famílias, né, no caso pai, mãe, irmãos, avós, né, e a nossa família é a nossa base, Antes de nós sermos namorados, né, eu tenho a minha família. Né, então nesse período de autoconhecimento é onde eu conheço também a minha família, eu sou dependente dos meus pais ainda. Né, então a partir do momento que a gente namora, que a gente visa um casamento, a gente já começa, eu vou deixar minha casa para se juntar e constituir uma nova família. Assim, nesse período ali eu comecei a olhar para a minha família e ver, poxa, tudo de bom que a minha família me ajudou e me trouxe, eu vou precisar levar para o meu relacionamento, para a minha família. Né? E isso aqui eu acho que podia ser diferente, então eu vou precisar mudar para a minha família, né? Para o meu namoro. Nesse período também, às vezes, é importante a gente saber um pouco da história também dos nossos pais, às vezes, né? Como os nossos pais se conheceram, né? Nessa adolescência. A gente vem, né? Eu preciso saber, né, quem eu sou, da onde eu vim, para ver, né, para onde que eu vou ir. Então a nossa família nos orientou, nos ajudou nessa formação, e pela nossa fé, por a gente participar na igreja, nós, né, como católicos, né, a igreja sempre às vezes aponta algumas dúvidas para nós, né? Tipo, sobre isso, né? A igreja não fala sobre isso, eu falo. Mas nós tivemos sempre uma resposta. Né? Às vezes a gente vê, a igreja não fala sobre namoro. Cara, ao decorrer dos grupos de jovens, a gente viu muita coisa sobre namoro. Né? Sobre o individual, né? O que eu preciso ser para o outro. Né? Então, nessa parte de crescimento individual para nós, o amadurecimento da nossa fé nos ajudou muito também para poder ter um bom início de namoro e constituir a nossa família também, né? E foi um processo, não acabou ali do início do namoro, né? Continuou e continua. Perfeito. Fica uma indicação aí para quem está no namoro. Eu li recentemente, vocês falaram agora a importância do namoro e tudo mais. O livro Namoro, do Felipe de Aquino. Eu tô, na verdade, a gente leu no namoro também. Olha, eu na verdade não posso dizer que li, porque eu tô, acho que no 6º capítulo, então falta mais 1 ou 2 para terminar, se não me engano. Mas eu já percebi que é um excelente livro. E fica a indicação. Para vocês comentaram, falaram ao longo já desse bate-papo, que vocês fizeram por muito tempo e ainda fazem parte de movimentos da igreja, né? Uhum. Olha aqui, virou meu tapo só um instante. Como os movimentos da igreja moldaram a visão de vocês para o casamento? Nossa! Foi a base, na verdade. Na verdade, como o Rodrigo falou, a base é a família. É o exemplo, né? Então, os pais do Rodrigo, né? Na vida deles de casados, eles mostraram pro Rodrigo como é ser casado, né? Através da experiência deles. Eu tive isso com os meus pais. Então, a minha primeira visão de casamento e de relacionamento foi através dos meus pais. E aí, depois dessa, graças a Deus, a gente teve ótimas experiências de casamento. Os nossos pais, casados há muitos anos, né? E logo que a gente entrou nos movimentos, assim, já nos foi apresentado. A gente teve a graça de poder, desde novinho, participar. Então, ao decorrer da nossa idade e maturidade, foi sendo mostrado pra gente, assim. Quando a gente tinha 10 anos, 11 anos, que foi quando a gente começou no movimento, naquela época, foi mostrado pra gente que a gente tinha que ter amigos e não namorados, porque não era a hora. E ali foi sendo alimentado várias coisas sobre o namoro pra gente, sendo que a gente tem que esperar, né, tem que rezar pela pessoa que a gente, pela nossa vocação, né, se a gente vai casar ou não, a gente tem que rezar por essa pessoa.
Também a questão do namoro, né? O que a igreja apresenta pra gente. Então, a gente foi sendo formado por todo esse período, a gente teve as nossas experiências, a gente se conheceu, a gente não namorou, depois voltou a namorar. Em todo esse período a gente foi tendo formações, né, que foram fazendo essa base do que é a visão de um casamento, de um namoro, né? Que o namoro ele foi feito pra acabar. Ou pra acabar mesmo, ou pra terminar no casamento, né? Então, a gente foi sendo instruído durante todo esse tempo. Não sei se tu quer complementar, mas... E na verdade essa formação, né, nos grupos de jovens a gente teve bem isso. Primeiro individual, né, de eu saber quem que é o Rodrigo, né, quem me criou, para onde é que eu desejo ir. Né, e a gente se identificou com isso. Tem pessoas que às vezes participam de alguma igreja, de alguma religião e não se identificam e não tem problema. Né, tudo bem tu não se identificar, mas para nós nos ajudou muito. Né, nos formou, né? Assim, ajudou com certeza na nossa formação, né? De fé e de pessoa, né? E que ajudou muito no nosso namoro, no nosso casamento. No grupo de jovens da igreja, então, que é o ONU, né? Que a gente participou e hoje participa também. A gente sempre tinha aquilo de, jovem não namora, né? Tão cedo, né? Tem que esperar. Então, aproveitar o tempo. A gente sempre teve, eu vou falar por mim, mas acredito que a Fran também. Teve muitas pessoas que ao longo da caminhada a gente gostou. Né? Teve amigos que, eu gostava, eu acho que eu vou namorar com a fulana de tal. Mas quando via, através da amizade, tu já cortava, não é ela. Né? Então, mais tarde, né, ali com 16 anos que a gente foi se conhecer mesmo. E nesse período ali também, a gente tinha algumas formações, né, diretamente, né, pros namorados, né. E logo quando a gente começou a namorar, a gente começou a participar mais específico, né, que é do recolhimento de namorados também. Né, que é um recolhimento de namorados que tem na Igreja Católica, aqui na nossa Diocese de Novo Hamburgo, né, que eles têm encontros, né, e daí tem sobre formação geral, né, sobre qual que é a importância da família. Específico para o namoro, né? O que é importante no namoro, né, será que é importante o diálogo, é importante rezar, é importante estudar, né, então essa parte a Igreja Católica nos ajudou muito, né, com esses movimentos também. Então, né, sobre a pergunta, né, que qual é a importância, né, para nós, assim, é muito importante. E é importante que hoje a gente está trabalhando, não trabalha, é voluntário, né? Mas que a gente participa hoje ainda, né, desses recolhimentos de namorados também. Acho que muitos frutos que a gente tem no casamento hoje foram porque a gente teve essas preparações, esses momentos de partilha com outros casais também que vivem o mesmo objetivo, buscam a mesma coisa, né? Então isso nos ajuda e frutificou muito hoje no casamento, assim, para nós. Ainda frutifica. Então, basicamente, consolidou, né, o namoro de vocês para que viessem dar o próximo passo para o casamento, né? Quanto vocês acreditam, como eu comentei, pessoal, no início do vídeo, tá? Ambos são da área da educação. Rodrigo, educação física e pedagogia, né, a Franciele. Quanto vocês acreditam que ambos serem da área da educação ajuda vocês na criação dos filhos? Ajuda muito, sim. Eu sou professora de educação infantil, que são os pequenininhos de 4 meses a 6 anos, né? Então, é bem a fase, assim, da criança pequenininha mesmo, né? Então, ajuda muito, assim. Eu acho que hoje, eu sempre brinco, assim, que hoje eu sou mãe, né? E muitas coisas são do instinto, né? Materno, tudo. Mas muitas coisas eu tenho muita facilidade porque eu já vivi isso em sala de aula. Claro, não dá pra comparar, não é a mesma coisa. Mas a minha experiência com as crianças, né, de conhecer o desenvolvimento infantil, isso tudo também ajuda. Eu acho que a gente precisa, tanto como no namoro, a gente precisa buscar conhecer, estudar, sabe? Ler livros como tu, né, tá lendo, assim, e buscar conhecer, né, buscar estudar. Então, isso também vale para as outras coisas, para a criação dos filhos, né, para nos dar uma luz, assim. Então, na minha parte, assim, meu trabalho ajuda muito por essas experiências, por esse estudo, essa parte também do conhecimento, né? E isso me ajuda na prática, assim. Conseguiu ter vários treinos de fato. Treinei muito. Sim, e pra mim, assim, que nem por enquanto, né, eu faço educação física e licenciatura, por enquanto eu só tive alguns estágios, né? Mas eu tive, né, nos anos iniciais, né, do ensino fundamental, nos anos finais do ensino médio. Através dos estágios eu vi que, poxa, pra mim o que eu mais gosto é com as crianças, né, no ensino fundamental, os anos iniciais. E nessa questão de o que ajudou, né, em relação aos nossos filhos, né, que
eu me coloco do lugar como um pai, né, na sala de aula, né, como um pai também daqueles jovens, né, no caso daquelas crianças ou no movimento, né, como pai dos jovens. E tu tem um cuidado diferente também. Quando tu enxerga no outro, né, poxa, como será que seria um melhor professor para os meus filhos, né? Esse é o melhor professor que eu desejo que meus filhos tenham, né? Eu preciso ser para os outros jovens, né, dentro da escola. Né? E como profissional de educação física, né? Agora das Olimpíadas que tem, né? Poxa, como é legal, né? A gente vê as Olimpíadas, o mundo todo, né? Para ver e admira, mas nisso mostra, né? Poxa, na educação física, para mim, o meu trabalho é a base daquilo, né? Então, de repente, um primeiro contato do atletismo, primeiro contato de futebol, enfim, né, eu acho muito importante, né, então é um papel que eu gosto, eu quero exercer, né, dentro da sala de aula e de ter essa oportunidade, né, vendo como se fossem meus filhos. Né, então, É uma via de mão dupla, na verdade, porque a partir do momento que a gente se torna pais, a gente também é um profissional diferente. A gente tem um olhar diferenciado, assim, porque tem essa visão de, e é como se fossem filhos mesmo, se fossem meus filhos. Então é uma via de mão dupla, na verdade, assim, de tu se tornar um profissional com um olhar diferente, assim, vendo essa parte paternal e maternal. E dentro de casa também essa contribuição da tua profissão para a criação dos filhos, para a dinâmica, né? Para o cuidado, assim. Isso ajuda bastante. Uma troca. Bom, gente, então a gente vai encerrando aqui esse bate-papo. Quero agradecer, deixa eu só dar uma fechada aqui. Quero agradecer do fundo do meu coração por ter aceitado esse convite, por ter partilhado comigo e com as pessoas este momento e a história de vocês. E agora eu deixo aberto, caso vocês queiram deixar alguma palavra, alguma frase, algum incentivo para quem vai começar um relacionamento, está ou então já é casado. Fiquem à vontade e a gente vai encerrando esse nosso bate-papo. Eu acho que assim, a gente veio aqui Falamos bastante. partilhar um pouco da nossa vida, né? Então assim, o que vocês podem tirar de pontos positivos, né, para vocês tirem, o que vocês acham que é negativo, não levem para a vida de vocês, né, mas a nossa família, né, se constituiu e a gente tem muita coisa para acertar ainda, muita coisa que a gente já acertou, né, mas fica um pouco da nossa história para vocês, né, então no mais é isso, sejam protagonistas. Agora veio o brabo, hein? Sejam protagonistas da história de vocês, né? Se eu tô aqui hoje, se eu tô casado, é porque eu precisei ter as minhas atitudes, né? A Fran precisou ter as dela também, né? Mas nunca, eu terminei meu namoro porque os outros falaram, eu tô namorando com ele só por causa do... Não, é contigo, é a tua decisão, né? Não terceiriza a culpa, né? Não terceirizar, né? De que a amizade é muito bonita, o namoro é um tempo lindo, casar é muito bom, tem suas dificuldades, mas é muito bom ser casado, né? Então vamos puxar pro nosso time agora de casar. Vamos depender dos casados aí. Casar é muito bom. Vamos acalmar a Marina, que casar e ter filho também faz parte, né? Tem isso aí. Aqui é ao vivo, gente. A Marina veio participar da nossa entrevista aí. Bom, a gente falou tanta coisa, né, partilha da vida, mas é muito importante, assim, que compreender que no relacionamento a gente é dois, né? E assim, sempre buscar também compreender o outro, né? E buscar, assim... Sair de si, né? Exatamente, é um ser de si, uma doação, né? E já começa no namoro. Então, para que dê um casamento legal, né? Então, na verdade, o namoro, ele também começa numa amizade, né? E isso é muito importante, assim, tu saber os teus princípios, mas também estar disposto a se doar, sabe? O egoísmo, ele não pode fazer parte, assim, de um relacionamento. Ele é complicado, sim, porque a gente é humano, a gente tem limitação, a gente tem falha. Também, né? Sim, com certeza. Mas cuidar, assim, pro egoísmo não ser o centro, né? Não pensar em mim, no que eu quero, no que eu espero, porque senão a gente vai se frustrar, né? Então a gente precisa ter isso também, ter os nossos valores, assim, né? E buscar, assim, ser o melhor pro outro também, para construir essa relação de forma saudável. E só de dica, assim, também, gente, né? Se vocês puderem dar uma olhada no Instagram, no perfil do Recolhimento de Namorados, né? Recolhimento de Namorados Diocese de Novo Hamburgo, né? Tem no Instagram, é bem legal, tem bastante coisa.
que nos ajudam até hoje, né, no nosso casamento também, né, que a gente faz parte. Então é uma propaganda, né? Então ficam bem-vindos a participar também do recolhimento de namorados. Acho que a preparação é importante também. Se preparem, né? Vocês estão no relacionamento, querem ir para um casamento, se preparem para isso, para não chegar no casamento e vir surpresa, né? Então, muita coisa que a gente também ouviu é que as coisas do namoro, elas se potencializam no casamento, então, tanto positivo quanto negativo. Então, isso tem que ser trabalhado no namoro, né? Então, invistam no namoro para ter um bom casamento. Perfeito, muito obrigado. Vocês puderam perceber, gente, que esse é o terceiro casal que está aqui. E claro que vocês vão estar pensando agora, é óbvio que os 3 casais que vieram aí falaram que o casamento é bom e tudo mais, com certeza, porque eu busquei trazer casais aqui, as quais eu admiro, óbvio que ainda, sendo bem sincero, eu não conhecia tanto o Rodrigo e a Fran, mas eu sei que a minha namorada conhece, foi uma indicação. E o pouco que eu sabia deles, eu sabia do como o relacionamento deles era saudável, era bom, e por isso que eles estão aqui. E por isso que eu criei também esse espaço, esse momento, porque pelo menos eu tenho uma visão, pode ser que eu estou frequentando os lugares errados, né? Mas até mesmo na minha família, né? Meus familiares talvez vão ouvir e agora vão me criticar depois. Muitos dos meus familiares, eles usam uma frase, casar pra quê? Por que tu vai arrumar incomodação? Por que isso, por que aquilo? Então eu vejo muito, pelo menos o que eu escuto, falando só o lado ruim do casamento. E se não é o lado ruim, se reclamando, se queixando. Então, vocês puderam perceber no William e na Tamara, no Luciano e Ezequiel, no Rodrigo e na Fran agora, que apesar das dificuldades, sim, a gente não vai mentir pra vocês que não tem, porque eu já tô no namoro e sei da dificuldade que tem, mas o lado bom que é isso, e literalmente se entregar um pro outro pra viver aquele relacionamento que fortifica, né? Então, espero que vocês possam entender essa importância e muito obrigado por ficar até o final, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.